versículo de número 35. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 18, versículo 35. Aleluia. Quem puder se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Aleluia. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória nesta noite. Aleluia. Não aceite sair da mesma forma que você chegou, querido. Aleluia. Nós, servos de Deus, nós temos que almejar o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Nessa noite eu venho aqui te dizer, não te conforma com coisa pouca, mas almeja algo grande da parte de Deus. Aleluia, não tenha medo, aleluia, de conhecer as experiências que Deus tem para ti, porque o que Deus ele tem é coisas grandes. Deus ele quer, irmãos, aleluia, colocar uma unção, pastor Jefferson, um sobrenatural na vida de crente aqui, aleluia, que quando ele chegar sobre um lugar e ele colocar as plantas dos pés dele, aleluia, o diabo ele não vai suportar o poder de Deus. Deus ele quer colocar uma unção tão sobrenatural, irmão Danilton, sobre as mãos de pessoas aqui, aleluia, que quando ele tocar sobre o enfermo, essa pessoa irá testemunhar a cura, porque alguém orou sobre a vida dele, e o nome do Senhor será glorificado. Só que hoje nós vemos pessoas com medo de experimentar o sobrenatural de Deus. Tem muitas pessoas se conformando, aleluia, com apenas, aleluia, com coisa pouca. Tem pessoas se conformando, aleluia, com coisa pouca. E eu quero te dizer nesta noite que o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Aleluia. E Deus ele enche o vaso até transbordar. Aleluia. Deus ele quer fazer algo sobre esta terra. Aleluia. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar diante desse altar essa noite. Presta atenção nisso aqui, o irmão está filmando. Aleluia. Esta igreja Arca da Aliança, ela será reconhecida dentro desta cidade pelas manifestações do poder de Deus. Aleluia. Está sendo registrado nessa noite. Sabe por quê? Hoje muitas pessoas já não vê mais o mover de Deus. Hoje muitas pessoas já não vê mais a cura. Hoje muitas pessoas já não vê mais o batismo com o Espírito Santo. Só que Deus, pastor Jefferson, ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. E essa igreja Arca da Aliança, Deus vai fazer um sobrenatural. Não te espanta não, quando Deus ele começar a te acordar pelas madrugadas, te dando revelação sobre a vida de alguém. Não te espanta não, quando Deus abrir a tua visão e você olhar algo sobre a vida de uma pessoa, e Deus diz assim, vai lá e entrega. Vai lá e entrega. Não te espanta. Cresce tudo que eu estou dizendo nesta noite. Esta igreja será reconhecida, aleluia, pelas manifestações do poder de Deus. Aleluia. Irmãos, impressionante, porque Deus ele sabe, ele me faz ver, aleluia, pessoas de vários lugares, não só de Bacuri. Isso aqui está sendo registrado nesta noite, aleluia, procurando um povo que ainda ora, procurando um povo que ainda tem intimidade com Deus, aleluia, em busca de um milagre.
E Deus te diz nesta noite, diante do processo não desiste, diante do processo não para, diante do processo não olha para trás, diante do processo continua, 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 porque depois verás a glória de Deus. Aleluia. Vamos achar uma palavra do Senhor Jesus. Vamos entrar na palavra. Diz assim a palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo 35, que diz: E aconteceu que quando Jesus aproximava-se de Jericó, um cego estava assentado à beira do caminho, pedindo esmola, e ouvindo o barulho de uma multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que o trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a tua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver, e de novo passou a ver, e glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluia. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosíssima para os dias de hoje em que nós vivemos. Porque se nós formos observar, diante da nossa convivência nessa terra, nesse mundo, muitas das vezes a prioridade de alguém são coisas terrenas. A prioridade de alguém são coisas passageiras. Mas nós vemos uma palavra que nos revela que nós temos que almejar aquilo de Deus, que é a nossa necessidade. Eu vou repetir isso aqui. Nós temos que almejar aquilo que vem de Deus para a nossa vida, aquilo que é necessário, porque talvez nós pensamos que necessário para a nossa vida são coisas da terra, são um prato de comida, são uma casa para morar, o alimento na nossa mesa. Muitas das vezes nós pensamos que necessidade para a nossa vida são essas coisas, uma roupa para vestir, aleluia, mas necessidade para nossa alma, para nossa vida, você sabe o que é? Glória a Deus. Sabe por que
aquilo que nós possamos consumir é passageiro, mas uma necessidade profunda. Depois você vai responder para você mesmo, porque você sabe, e isso te faz bem com Deus. Aleluia. Meus irmãos, no tempo de Jesus, havia duas Jericó. Uma Jericó que era no tempo das ruínas históricas, no tempo de Josué. E a outra Jericó foi uma Jericó que Herodes ele constrói. Nessa Jericó que Herodes constrói, era uma Jericó comercial, uma Jericó agrícola. E muitas pessoas passavam por Jericó. Muitas pessoas estavam naquele lugar. Só que Jericó, ela ficava entre Galileia e Jerusalém. Para passar para Jerusalém, tinha que passar pelo caminho de Jericó. E Cristo, ele está caminhando em direção a Jerusalém. Neste tempo, estava próximo à festa da Páscoa, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus haveria de ser entregue. E Jesus, pastor Jefferson, ele está caminhando em direção a Jericó, em direção a Jerusalém. Aleluia. E com isso, em Jerusalém, diante dessas festas judaicas, atraía muito povo. Por isso que nós podemos observar dentro dessa palavra que havia uma grande multidão vindo com Jesus em direção a Jerusalém. Só que diz a Bíblia que ao longo do caminho, à beira do caminho, tem um cego. Aleluia. Tem uma pessoa cega. E esse cego, ele não é cego de nascença, mas alguém haveria o cegado. E diz a história que os soldados romanos haveriam cegado ele por causa de seu pai. O nome do seu pai era Timeu. O nome desse cego não é exposto na Bíblia, mas só que quando os soldados romanos eles entram com essa ação sobre ele, eles colocam também sobre ele uma capa, e nessa capa é registrado também, pastor Gelson, a sua identidade. Aleluia. Por isso que ele é conhecido como Bartimeu. E diz a Bíblia que esse cego ele está à beira do caminho. Só que essa capa também ela tem um propósito dada para este cego, que era dado um acesso para que ele viesse pedir esmola. Todos que passavam, que olhavam ele com essa capa, sabiam que ele era um necessitado cego e ele necessitava de esmola. Ele não tinha um recurso médico, ele não tinha um recurso político. Aleluia. A única coisa que o restava era pedir esmola. E a sua exclusão diante da sua sociedade por ser cego era muito grande, porque todas essas pessoas neste tempo que era cego, aleluia, era reconhecido pelas pessoas como se houvesse pecado, aleluia, ou amaldiçoado, como se os seus pais ou a sua mãe tivessem pecado e eles já deveriam ter nascido assim. Por isso a sua rejeição era muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. E diante da sociedade havia uma exclusão.
Sabe por que a sociedade, ela olha para alguém que tem? Eu vou repetir isso aqui. A sociedade, ela olha para alguém que tem. Ela olha para alguém que tem um carro bom. A sociedade, isso aqui é verdade o que eu falo. A sociedade, ela olha para quem tem uma casa boa. A sociedade, ela olha para quem tem dinheiro na conta. Só que a exclusão, pastor Jefferson, desse cego não era só diante de um mundo físico, mas também de um mundo espiritual. Porque o cego, ele está à beira do caminho. E Jesus Cristo, em sua palavra, ele diz assim: eu sou o caminho. Aleluia. Só que o cego não está no caminho. O cego, ele está à beira do caminho. Oh, glória. Jesus vem caminhando diante do caminho. Glória a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que esse cego vai perguntar: quem é que vem? Porque eu não sei se você já observou uma coisa. O cego, ele não vê, mas o cego, ele tem uma audição sobrenatural. Aleluia. Aleluia. O cego, ele consegue gravar os passos de uma pessoa como ninguém. O cego, ele pode reconhecer a fala de alguém como ninguém. Aleluia. E esse cego, ele já ouvia falar de Jesus. E ele vai dizer da seguinte forma: quem é que vem andando? E alguém vai dizer: é Jesus, o Nazareno. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. A palavra miser quer dizer miserável. E a palavra córdia quer dizer coração. Então ele está dizendo: filho de Davi, tem misericórdia deste miserável coração. Aleluia. Só que quando ele expressa filho de Davi, eu vejo um ato de fé sobrenatural, pastor. Porque há um reconhecimento messiânico. E ele reconhece que o reinado de Davi ainda continuava através de Cristo, só que agora para sempre. Oh, glória. Aleluia. Ele diz: filho de Davi, tem misericórdia deste miserável coração. Aleluia. Só que diz a palavra que uma multidão que está a caminho junto com eles, aleluia, tenta o calar, para que ele não venha incomodar o mestre que vem passando. Aleluia. Só que você lembra que quando eu disse, aleluia, que este homem chamado Bartimeu, ele tinha uma exclusão extraordinária diante da sociedade, e ele também estava diante de uma exclusão espiritual, porque ele não estava no caminho. Aleluia. Só que agora ele vai chegar e vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que quando o povo, ele tenta, aleluia, parar este cego, diz a Bíblia que ele grita bem alto e mais uma vez. Só que quando Cristo, ele ouve, ele para. E na Bíblia Sagrada, irmãos, se você for observar uma coisa, ninguém jamais parou Jesus pastor, ninguém jamais parou Jesus diácono. Aleluia. A morte tentou parar Jesus, mas não parou. Aleluia. Os fariseus tentaram parar Jesus, mas não conseguiram parar. Aleluia. Só que aí vem alguém com um ato de simplicidade, coração aberto, de humildade, dizendo: Pai, tem misericórdia de mim. Ele parou.
mal parou. Aleluia. Chamou a sua atenção. Irmãos, isso aqui é muito forte. Por quê? Uma multidão está caminhando com Cristo, é um fala-fala, aleluia, uma aperta-aperta. Só que aí Cristo para, porque ouviu alguém clamar. Oh glória! Ele ouviu alguém clamar. Houve alguém que queria parar o cego? Houve. Porque na nossa caminhada é assim. Na nossa trajetória de vida é assim. O caminho está livre e desimpedido? Não. Aleluia. Mas vai chegar um momento em que alguém vai chegar e vai querer te parar. Oh glória! Só que o povo, o irmão Idenilton, que estava seguindo Jesus, aleluia, era uma grande multidão, eram pessoas que estavam ouvindo Cristo ensinar, eram pessoas que estavam ouvindo o tratar de Cristo. Oh glória! Eram pessoas que estavam aprendendo de Cristo Jesus de Nazaré. Só que Jesus Cristo, aleluia, em toda a sua humildade, aleluia, ele ensina uma coisa na sua Bíblia Sagrada, em sua palavra. Ele diz assim: é melhor servir do que ser servido. Oh glória! Aí você sabe o que é que Cristo vai fazer? Aleluia, pega ele lá e traz para mim. Eu vou liberar uma palavra profética nesta noite para você que dorme aí. Oh glória a Deus! Alguém que tentou te parar no meio da chamada, alguém que tentou, aleluia, te parar no meio da caminhada, oh glória, é a mesma pessoa que uma hora, aleluia, vai te servir. Aleluia. Aleluia. Isso aqui é profético. É para destruição? Não. É para que o irmão venha a ser envergonhado? Não. Mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, porque quando Deus ele quer fazer a obra, Deus ele faz a obra por completo. Ele não vai deixar um curado e os outros impuros, mas ele vai trabalhar por completo e vai dizer: pega e traz aqui. Queria para ele, aleluia, mas vai lá, segura no braço dele e traz. Agora presta atenção numa coisa. A capa estava sobre um cego, e essa capa dava liberdade para que o cego viesse pedir esmola. E esmola é migalha. Esmola é migalha. Aleluia. Porque quem dá esmola nunca dá aquilo tudo que tem. Quem dá esmola dá aquilo que é metade. Aleluia. Esmola é migalha. Há uma capa sobre o cego que dá liberdade para ele pedir esmola. E a história diz que quando Cristo dá a voz, traz, ele tira a capa. Aleluia, você não entendeu isso aqui. Se tivesse entendido, tinha adorado, tinha dado glória, tinha saltado dessa cadeira. Só que quando Cristo ele dá a voz, ele diz: vem, a capa ele lança fora. Sabe por quê? Porque quando Cristo ele chama, quando Cristo ele dá a voz, vem, aleluia, a palavra ele diz assim, ó: eu sou o pão da vida, e quem come, aleluia, quem está em mim, jamais terá fome. Aleluia, eu sou a água da vida. Oh glória, e quem bebe desta água, meu Deus, essa igreja está dormindo, Senhor, meu Deus.
ressurreição. O problema desta geração, pastor, é que quando Cristo chama, irmão Edenilton, a capa não é lançada fora. Aleluia. Tem gente querendo migalha estando com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente ainda querendo esmola estando com Cristo. Esmola é migalha. Aleluia. Aleluia. O problema dessa geração, oh glória, é que quando vem até Cristo, irmã Idelina, aleluia, a capa não é lançada fora, mas ele quer estar na presença de Deus, aleluia, com a capa que dá legalidade para receber migalha. E Deus, ele está dizendo nesta noite: eu sou Deus que supra as tuas necessidades. Você não precisa mais de migalha. Eu te trouxe na minha presença, aleluia. Sabe por quê? O que eu te ofereço não é migalha, mas o que eu te ofereço a partir de hoje, cego de Jericó. O que eu te apresento a partir de hoje, cego de Jericó, não é migalha. Eu te apresento a partir de hoje, cego de Jericó, que entrou aqui nessa noite, ainda com a capa sobre o ombro. O que eu te apresento nessa noite, aleluia, é vida eterna, é vida eterna em Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia. Não é migalha que Cristo nessa noite ele tem para ti nessa casa. É a palavra de vida eterna que vai ser liberada sobre a tua vida nesta noite. Cristo, ele está perguntando nesta noite para essa igreja: o que queres que eu te faça? Só que quando Cristo, ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça, cego? Aleluia. O cego, ele não vai dizer assim: o cego tinha casa, não. O cego estava debaixo, aleluia, de um encerado cobrindo ele, não. A Bíblia não relata. O cego estava com o brinquedo do lado dele, não. A Bíblia não relata. Mas quando Cristo, ele diz assim: o que queres que eu te faça? Aleluia. O cego vai dizer assim, ó: que eu volte a ver, que eu volte a ver. Sabe por quê, pastor Jefferson? A necessidade da alma do cego era voltar a ver. E qual é a necessidade da tua alma que entrou aqui nessa noite? Qual é a necessidade da tua alma que entrou aqui nessa noite? O cego está dizendo assim, ó: aleluia, que eu volte a ver. Por que o cego demorou? Por quê? O cego, ele quer voltar a ver. Aleluia. A Bíblia diz assim, ó, que a palavra da boca de Cristo é liberada sobre o cego. Aleluia. A palavra da boca de Cristo é liberada sobre o cego. Cristo sabia o que o cego estava necessitando. Só que o problema de muita gente é que Deus, ele sabe de que você está necessitando. E muitas das vezes, aleluia, você pede para Deus, não é aquilo que é prioridade para a tua alma. Meu Deus, não é aquilo que é prioridade para a tua alma. Talvez, se pastor, tem crente que chegou aqui nessa noite que está orando errado, pedindo para Deus errado. Aleluia. E eu já disse isso antes, eu vou dizer de novo, e que fique gravado no celular do irmão Davi, para quem olhar e entender. Deus, ele ouve todas as orações, mas nem todas as orações Deus responde. Meu Deus, talvez você está orando errado, talvez você está pedindo para Deus o que Deus, ele não quer te dar. Oh glória, porque Deus, ele conhece a necessidade da tua alma. A partir de hoje, tu começa a pedir para Deus aquilo que tu precisa, intimamente. Começa a pedir para Deus aquilo que você precisa, intimamente. É intimamente. Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de carro, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de sapato, eu não estou falando de vestimenta, mas eu estou falando intimamente. Aleluia. Eu não estou falando de peça íntima, eu estou falando intimamente.
precisado. Deus, ele pergunta para pessoas aqui nessa noite: meu Deus, meu Deus, Deus, ele pergunta para pessoas aqui nessa noite: o que queres que eu te faça? Aleluia, o que queres que eu te faça? Sabe por quê, igreja? Assim diz o Senhor na minha boca: eu não tenho costume de trabalhar com coisas terrenas, aleluia, à toa não, mas eu tenho costume de trabalhar com coisas espirituais. Eu tenho costume de trabalhar com aquilo que não pode fazer. O cego não poderia tornar a ter vista sozinho. O cego não poderia voltar a ter vista sozinho. Mas aí Deus, ele chega. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aí Deus, ele chega e diz: o que queres que eu te faça? Aleluia. Senhor, que eu venha voltar a vir. E o importante de estar aqui é: a Bíblia diz que o Senhor, ele libera uma palavra. E ele diz assim: então, veja, a tua fé te salvou. Tem muitos crentes com coração de ímpio ainda. Isso aqui é forte. Tem muitos crentes com coração de ímpio ainda. Sabe o porquê, pastor? A fé do ímpio é para coisas pequenas. Se você conversar com um ímpio, ele vai dizer: a minha fé está alicerçada que é igual na rocha. Mas a fé de ímpio é para coisas pequenas. A fé de ímpio é para coisas terrenas. Aleluia! Mas a fé de crente, aleluia! A fé de crente é para coisas profundas. E meu Deus, ele quer trabalhar no profundo sobre a vida de pessoas nessa casa. O meu Deus, quando eu meditei nesta palavra, o meu Deus, ele, aleluia, trabalhou no meu coração. E ele falou comigo. E ele dizia: filho, eu quero trabalhar em coisas, meu Deus, em coisas profundas com a minha igreja. Aleluia. Está na hora da minha igreja deixar de ter fé de ímpio. O meu corpo treme. Está na hora da igreja deixar de ter fé de ímpio. Mas a igreja tem a fé verdadeira em Cristo Jesus de Nazaré. Glória. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que quando Cristo, ele libera essa palavra, e ele vai dizer: pois então veja, a tua fé te salvou. Oh, glória. Diz a Bíblia que o cego, aleluia, lembra que quando eu disse que a cegueira era aquilo que o cego estava almejando para sua alma? Oh, glória. A Bíblia diz que quando o cego, ele é curado, ele volta a enxergar. Aleluia. A Bíblia não diz que ele volta para trás e vai embora. Ah, meu Deus do céu. A Bíblia não diz que ele volta para trás e vai embora. Oh, glória, como aqueles 10 que não voltaram para agradecer. A Bíblia não diz, aleluia, que ele sai embora correndo atrás de bem material, não. Mas a Bíblia diz, aleluia, eu vou conjecturar. A Bíblia diz, pastor, eu conjecturando, o cego dizendo: pastor Jesus, agora eu quero caminhar com o Senhor. Aleluia, para ver o verdadeiro cordeiro de Deus sendo entregue. Eu quero caminhar para Jerusalém com o Senhor. Eu vou prosseguir contigo, Jesus. Eu vou, meu Deus, eu vou prosseguir contigo agora para Jerusalém, Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que o cego, ele vai seguir Jesus. A Bíblia, eu vou repetir isso aqui: quantas pessoas, aleluia, com fé de ímpio, têm recebido o seu milagre e têm abandonado a casa de Deus. Quantas pessoas, meu Deus, com fé de ímpio, têm recebido bênção e têm esquecido da onde Deus tirou. Meu Pai do céu, meu Deus, quantas pessoas com fé de ímpio têm esquecido do milagre que Deus fez. Assim diz o Senhor na minha boca: está na hora de voltar, está na hora de voltar, está na hora
Deus. Toca mais forte nessa noite na tua igreja aqui, Pai. Meu Deus do céu. Toca mais forte de glória de pé, igreja. Meu Deus, toca mais forte nessa noite nos teus filhos aqui, Senhor. Eu peço neste momento 5 minutos de conexão com Deus. Eu peço neste momento 5 minutos de conexão com Deus. Glória, fecha os teus olhos e eu te peço 5 minutos de conexão com Deus. O meu Deus, ele diz assim, ó: o que queres que eu te faça? Você chegou aqui hoje, você veio para a casa de Deus, você entrou por essa porta. Talvez você está com fé de ímpio, não sabe, aleluia, o que tu quer que Deus te faça, mas está na hora dessa noite assim de dizer, glória, está na hora dessa noite de você saber o que é necessário para a tua alma. Glória, está na hora dessa noite, aleluia, de você saber o que é necessário para a tua alma. É no íntimo que eu quero trabalhar.
Aleluia, tem muita gente de coração fechado na presença do Senhor. Mas o meu Deus, ele diz: eu quero trabalhar no limite. Não se acostuma com esmola, porque eu tenho coisas grandes para ti. Não se acostuma com esmola sentada à beira do caminho, porque eu sou Deus que quero te trazer para o caminho. Eu sou Deus que quero te trazer para o caminho. O Espírito de Deus. Aleluia. Eu quero te trazer para o caminho, filho meu. Glória, eu quero te trazer para o caminho. Não te conformas com esmola. Não te conforma com esmola. Aleluia. Glória. Por acaso não disse eu em minhas palavras que ouvido nenhum ouviu, que olhos nenhum viu, e não chegou ao coração do homem o que eu tenho para ti. Oh, glória, meu Deus. Aleluia. É tempo, igreja. Igreja do Senhor. É tempo. Não está sendo nada preparado. Não. Oh, o Senhor está na casa. O Senhor está na casa porque eu sinto a presença dele. O Senhor, ele ministra na minha vida nessa noite. Não está sendo nada preparado, filho meu. Aleluia. Já está tudo. Vou deixar isso aqui bem claro. Só Deus, ele sabe o meu coração. Aleluia. Às vezes eu questiono com Deus. Eu sei que tudo é no tempo dele, é na hora dele. Mas às vezes eu questiono com o Senhor. E eu digo para o Senhor assim. Algumas pessoas aqui sabem porque eu já comentei. E eu digo para o Senhor assim: Senhor, eu quero uma forma do Senhor me manter, Pai. Porque, Pai, eu quero largar tudo isso aqui para trás. E eu quero focar na tua obra, eu quero focar na tua presença. Eu quero mergulhar mais profundo, Deus. Aleluia. E eu tenho certeza que o meu Deus, ele já está trabalhando em cima disso. Eu tenho certeza porque eu não pedi algo para Deus da terra. Eu pedi algo para o Senhor do mundo espiritual. Eu pedi para Deus no meu íntimo. E o Senhor falou muito forte nessa noite. É tempo de vocês pedir para Deus aquilo que é necessário para o teu íntimo. E é tempo de você deixar de se conformar com os povos.